Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento, a oportunidade de estar apresentando esse trabalho para vocês. Eu sou Isabel Nardello, sou engenheira agrônoma e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Federal de Pelotas e venho apresentar o trabalho intitulado Efeito do Porta-Enxerto e Espaçamento sobre as características produtivas de videiras da variedade Sangiovese, sob orientação do professor Dr. Marcelo Barbosa Malgarim e com orientação do pesquisador Dr. André Luiz Culcampo de Souza. Então, esse nosso trabalho ele veio dar continuidade a um projeto que vinha acontecendo intitulado Tecnologias para o Desenvolvimento da Viticultura de Santa Catarina. Este projeto foi um projeto de cunho social que teve como objetivo fomentar a viticultura da região, principalmente nas regiões de altitude mais elevada de Santa Catarina. E ele foi possível graças à parceria realizada entre a Província Autônoma de Trento, através da Fundação Edmundo March, a EPAGRE e a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram 36 variedades de uvas italianas e dessas 36 variedades, eles selecionaram 5 que tiveram um melhor desempenho agronômico e enológico. E a partir daí, se tornou necessário, então, avaliar apenas essas 5 cultivares mais promissoras, adequando, então, para elas um porta-enxerto e espaçamento, a fim de se obter o melhor potencial da copa e da qualidade do vinho. Então, nesse sentido, o objetivo da nossa pesquisa foi encontrar para cultivar Sangiovese um porta-enxerto que contribuísse e incrementasse a sua produtividade em região de altitude de Santa Catarina, adequando também uma densidade de plantio para essa combinação. Para isso, se instalou um vinhedo no ano de 2016 na vinícola Világio Grando, que é uma vinícola que trabalha em parceria com a EPAGRE e ela fica localizada no município de Água Doce, a 1.250 metros de altitude em Santa Catarina. Então, essas plantas foram conduzidas na forma de espaldeira e o sistema de poda utilizado foi de duplo cordão esporonado. O espaçamento entre fileiras foi de 2,9 metros e se espaçou, então, entre plantas, variando conforme o tratamento utilizado. Se utilizou o delineamento de blocos ao acaso em esquema fatorial 5x3, sendo, então, 5 porta-enxertos e 3 espaçamentos, com 4 repetições, se avaliando, então, as 2 plantas centrais de cada parcela. E os ciclos produtivos que nós avaliamos foi de 2018, 2019 e 2019 e 2020. E os tratamentos foram, então, 5 porta-enxertos, sendo eles o 10114, o IAC 572, o Paulsen 1103, o Harmony e o VR 04343, com a cultivar copa Sangiovese, e 3 espaçamentos, de 1, 1,2 e 1,5 metros entre plantas. E aí se avaliou os parâmetros produtivos, que foram o número de cachos, peso médio do cacho, produção por planta e produtividade estimada por hectare. E esses dados foram, então, submetidos à análise de variância e, em caso de significância estatística, a análise de médias pelo teste Duncan a 5% de probabilidade. Então, como resultados, nós temos para a safra 2018-2019 a interação entre os tratamentos para a variável número de cachos e apenas o efeito simples dos tratamentos para as demais variáveis. E nós podemos observar que para a variável número de cachos, o porta-enxerto VR04343, ele apresentou o maior número de cachos quando espaçado a 1,2 metros entre plantas. No entanto, esse mesmo porta-enxerto, ele teve um dos menores pesos de cachos depois do IAC 572. Já na safra seguinte, 2019 e 2020, nós tivemos apenas o efeito isolado dos tratamentos. E podemos observar que os porta-enxertos Paulsen 114 e VR 04343 tiveram o maior número de cachos, e ainda que os porta-enxertos Paulsen e VR 04343 apresentaram um maior peso de cacho. Em relação ao peso de cacho, em comparação à safra anterior, todos os porta-enxertos tiveram um incremento para o peso de cacho. Isso pode ter acontecido porque a safra anterior foi a primeira safra produtiva desse vinhedo. Então, as plantas ainda estavam se estruturando, né? E na safra 2019 e 2020, com as plantas já bem estruturadas, elas puderam expressar de forma plena o seu potencial produtivo. E isso refletiu na produção por planta e na produtividade estimada, onde Paulsen e VR 04343 apresentaram as maiores médias para essas variáveis. E em relação ao espaçamento, nós vemos que o espaçamento de 1 e 1,2 metros eles foram que tiveram a maior produtividade estimada nas 2 safras. E esse dado ele é bem interessante, pois auxilia o produtor na hora da tomada de decisão para a instalação no vinhedo, onde que vinhedos mais adensados é necessário um maior gasto com aquisição de mudas e também
com manejos no vinhedo para controle e manutenção desse vinhedo. Então esse dado ele é interessante nesse sentido. E com isso, né, com esses dados, nós concluímos que os porta-enxertos Paulsen 1103 e VR 04343 são indicados para o cultivo da variedade São Giovese no município de Água Doce, Santa Catarina, e que o espaçamento que proporciona o melhor aproveitamento produtivo é o de 1,2 metros entre plantas. Então, finalizando, gostaria de parabenizar os organizadores do evento e agradecer mais uma vez pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho e agradecer também a todos os parceiros que tornaram possível a realização dessa pesquisa. Meu muito obrigada a todos e obrigada também a todos pela atenção.